Digital, com Arthur Igreja. Arthur Igreja, na semana passada, já falou das criptomoedas com a gente, sobre uma regulamentação, e já falava que não era um bom investimento de momento, né? E agora a gente vai falar exatamente sobre isso, né? O que está acontecendo com as criptomoedas e com o NFT. Para quem não conhece o NFT, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Arthur, o que é isso? Boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar pelo começo. NFT nada mais são do que tokens não fungíveis. Então vamos por partes aí para descomplicar esse papo. O que acontece é o seguinte, o que é um item não fungível? É aquele que é absolutamente único. Então imagina o seguinte, a diferença é a seguinte, imagina que você tem uma determinada cédula de R$100. Se você trocar ela por outra cédula de R$100, tanto faz. Ou seja, se você tiver a cédula número 100 milhões ou a cédula 200 milhões, o valor das duas é absolutamente o mesmo. Ao contrário de uma obra de arte. A obra de arte ela é única e ela não tem cópias, né? Qualquer cópia não tem o valor daquela obra de arte. A diferença aqui é que nós estamos falando de itens digitais, ou seja, ao invés de ser um quadro, uma pintura, nós estamos falando de um item tridimensional, algo que só existe na internet, né? Então, pode parecer uma coisa confusa no começo, mas quando você se dá conta dos potenciais da internet, quer dizer, os ativos são cada vez mais digitais. Então, isso que é um NFT. Por isso que hoje tem gente que, por exemplo, tem a posse de uma loja que só existe dentro da internet, dentro do metaverso. Ela não existe de forma física, mas ainda assim ela realiza negócios, realiza vendas e, portanto, ela é uma loja que vale dinheiro, só que ela é tridimensional. E aí o que está acontecendo é o seguinte, nos últimos dias nós tivemos uma queda abrupta do valor de Bitcoin, de Ethereum, das principais criptomoedas. O Bitcoin caiu da casa dos 30 mil dólares, que fazia bastante tempo que não acontecia, chegou a flertar com os 25 mil dólares, então uma queda nos últimos 6 meses de mais de 65% nas principais criptomoedas. E o que está acontecendo nesse momento é um somatório de fatores. Primeiro, o mundo inteiro tentando combater a inflação. Então, a inflação nos Estados Unidos está com 8,5%, é uma alta de mais de 40 anos. No Brasil, nós temos inflação com dígito duplo, que também é uma coisa que não era vista há algum tempo. Isso levou os bancos centrais a subir muito a taxa de juros. Bom, qual que é o reflexo disso? A taxa de juros é considerado um investimento absolutamente seguro. E então, as pessoas estão tirando dinheiro dos ativos mais voláteis, como é o caso das criptomoedas, para ir para a renda fixa. Só que aí, no caso das criptomoedas, tem um outro agravante. Na última semana, tem uma criptomoeda chamada Terra, que ela teve uma falha de segurança grave. Então, só para você ter ideia, para o ouvinte ter ideia, essa criptomoeda ela chegou a ter um valor total de mercado de 1,6 bilhões de dólares. E aí o que aconteceu foi que depois dessa falha de segurança, na última semana, essa criptomoeda chegou a valer menos de 2 mil dólares. Então você imagina algo que valia 1,6 bilhão, né, cair aí para menos de 2 mil dólares. E no mundo do NFT está acontecendo um movimento parecido. Então, quer dizer, isso aí explodiu no ano passado, era uma super novidade, estava todo mundo muito intrigado. E aí o que aconteceu foi que alguns ativos, por exemplo, o primeiro tweet feito na história pelo fundador do Twitter, o Jack Dorsey, ele vendeu esse primeiro tweet por 2,9 milhões de dólares, e aí a pessoa que comprou, ela tentou no último mês colocar à venda. A maior oferta que ela recebeu foi 14 mil dólares, uma desvalorização de mais de 99%. Então, é um momento bastante tenso em relação a esses ativos digitais e as criptomoedas. Eu acho que são problemas diferentes. No caso do NFT, isso acontece com muita frequência quando o assunto é tecnologia. A tecnologia aparece, tem aquele boom, tem aquela corrida, a famosa febre, e logo depois tem o que a gente chama de inverno da tecnologia, ou seja, ela cai muito, parece que vai desaparecer, e daqui a pouco ela vai se recuperando aos poucos. E com relação às criptomoedas, esse somatório aí de macroeconomia, com esse grande problema, com essa criptomoeda aí que fez com que as pessoas basicamente perdessem todo o seu dinheiro. Ô Arthur, então, até pelo que você falou, dá aquela queda e volta. É algo que
é temporário, porque hoje em dia essas transações virtuais, né, seja de criptomoeda, seja de NFT, elas vieram para ficar. Exato. O que acontece é que, voltando um pouco mais no tempo, o Bitcoin, por exemplo, ele já chegou a alguns anos atrás, em 6 meses, a cair 76%. Então, quer dizer, o que está acontecendo agora não é a maior queda da história e certamente não será a última. Só que depois de ter caído 76%, no período posterior ele subiu 114%. Vai acontecer exatamente a mesma coisa agora? Impossível saber. Mas o fato é que quando o assunto são esses ativos, e aqui eu estou falando não só de criptomoeda, não só de NFT, isso acontece também com bolsa de valores, acontece com um monte de ativos. O que acontece é que quando tem uma queda, as primeiras pessoas que sentem esse impacto no bolso e não têm experiência com investimento, elas começam a vender, isso começa a derrubar ainda mais o preço, e aí se alastra o pânico. Então o que aconteceu nas últimas semanas foi que as pessoas entraram em pânico, e aí tem muita gente que acaba vendendo na mínima. O que é isso? É logo antes de começar a ter um movimento de recuperação. E no movimento contrário, tem investidores mais experientes que não dependem daquele dinheiro. O que eles fazem? Eles esperam o mercado ficar sangrento, ficar na baixa, para daí comprar. E quando eles compram, acontece o efeito contrário. Acontece o efeito de valorização e muita gente se empolgando e volta para o mercado. Então, é aquela história, né? O mercado, quando cai, mesmo quando cai, tem gente que ganha muito dinheiro com ele. Qualquer semelhança com o dinheiro real e a Bolsa de Valores é mera coincidência, então, né? Absolutamente. Perfeita comparação. Tá certo. Grande abraço para você, Arthur Igreja. Até segunda-feira que vem. Abraço, até segunda. Estúdio CBN.